Naná é irmã da irmã Laí, onde aqui é o esposo dela e o filho. Ficou 9 meses lá na casa dela, acolheu com carinho, dando atenção, que bom, né? Mudar a estrutura da família para acolher a Laí. E ela respondia muito ao WhatsApp, pode sentar, né? Respondia muito ao WhatsApp, então agora a gente já sabe quem é a Naná, né? Nós temos aqui uma família que veio dali do Amapá, está morando aqui perto, e muito nos alegra a presença de vocês. Eu guardei o nome dele, é Miguel, né? E muito nos alegra a presença de vocês e a luz. Vocês não é de casa, né? São mesmo, são mesmo. Estão emprestados lá. Então, muito nos alegra esse momento aqui. Eu queria convidar os irmãos a curvar suas cabeças, orarmos ao Senhor. Queremos pedir a Deus que nos abençoe nesta noite, que seja um momento agradável ao Senhor, que possamos glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que nós realizarmos aqui. Nosso Deus e Pai, entregamos a Ti, ó Deus, este momento, Senhor, realize a Tua vontade sobre nossas vidas. Possamos ouvir, Senhor, o Senhor falar através dos cânticos, da palavra, do testemunho, que tudo seja, Senhor, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos agora para cantar um pouco. Faz bem cantar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé? Eu não sei se você já teve a oportunidade de cumprimentar alguém diferente nessa noite. Não vou falar assim a pessoa do seu lado não, porque a pessoa do seu lado você talvez esteve com ela o dia todo. Alguém diferente que você ainda não viu hoje. Pessoal do Amapá, né? Hã? Pessoal do Amapá, né? Pessoal do Amapá, por exemplo. Olha que oportunidade, gente, de cumprimentar alguém do Amapá hoje. Então saia do seu lugar nesse momento para você cumprimentar alguém. Nós vamos iniciar cantando a canção O Amor de Deus. Nós falamos que graça sobre graça nós recebemos. Logo eu
amor de Deus. Graça, graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, vive poderosa salvação. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir esse nome? Essa canção, ela tem uma letra tão linda. Foi escolha da irmã Laí para o culto de hoje. E olha quantas pessoas amam a vida da irmã Laí. A igreja está cheia. O Maraca está lotado. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Seu amor. Você pode dizer amém? Graças a Deus pela vida do Senhor nas nossas vidas. Amém?
fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor vem ela vai nós vamos louvar ao Senhor junto com ela nesse momento especial.
Boa noite, igreja. Se eu chorar, vocês vão. É emocionante estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer a Deus, é óbvio, por tudo que Ele fez na vida da minha irmã. E eu sou muito grata a essa igreja, porque vocês me acolheram com muito amor. A minha e a minha família. Gostaria de agradecer ao pastor Selmi, pastor Carlos e a igreja, as irmãs, que sempre me apoiaram, estiveram ao lado da minha família, orando, porque só quem já passou por uma quimioterapia é que sabe o que a família passa com aquele que está passando pela quimioterapia. É um período difícil, é um período triste, é um período de lágrimas, mas a diferença é que nós temos o Senhor, né? Então, eu me sinto muito acolhida aqui nessa igreja. Eu sou muito grata, porque eu aprendi que isso é igreja, é você acolher o irmão, né? Eu não sou daqui, eu não participo daqui, mas fui muito bem acolhida pela igreja, eu e minha família. E isso é muito importante, isso foi muito importante para mim, porque me deu forças para que eu pudesse cuidar da minha irmã, né? Então eu quero dizer a vocês que eu amo vocês. Vocês fazem parte da minha vida, porque Deus sabe no meu coração da gratidão que eu tenho por vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu vou tentar louvar. Eu não sou cantora, viu, irmão? Eu sou uma pessoa que Deus deu uma voz e que gosta de louvar. Então eu vou, para a honra e glória do Senhor, para agradecer, porque nós sabemos que o Pai da gente cuida de nós. O Pai eterno jamais deixa de nos cuidar e de nos socorrer nos momentos de aflições, amém? Que Deus abençoe seu coração com esse louvor. O Pai está cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração, não há causa perdida. Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. Vejo ao meu redor o que está acontecendo. Circunstâncias querem me fazer parar, mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças para continuar a caminhar. Tenho provado seu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai está cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração, não há causa perdida. Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução.
continuar a caminhar. Tenho provado seu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai está cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. O Pai está cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. Para todo problema, Deus tem a solução. Para todo problema, Deus tem a solução. Amém. Amém. Eu queria dizer que eu gostava. No Salmo 100, momento de gratidão, diz assim, Salmo 100: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas portas com ações de graças e nos átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, e agora com a participação do coro da igreja. E nós vamos, nesse momento, enquanto o coro estiver cantando, os irmãos que vieram preparados para a dedicação dos seus dízimos e das suas ofertas poderão fazê-lo nesse instante. Isso foi um sonho? Olha assim, eu perdi a escola. Oxi. Ele está engraçado. Ah! Seu olho.
Lourenço? Hein? Que engraçado. Oi, mamãe. Foi legal. Foi legal. Foi muito engraçado. Ficou muito legal e ficou engraçado. Agradeça, Engraçado. porque acabamos de cantar. Ações de graças foi o que lemos no Salmo 100. E eu quero passar então a palavra para a irmã Denise. Olha, Quero convidar, boa noite, igreja. Quero convidar os diáconos que venham aqui à frente. diácono. A Lair, nossa diaconisa. É uma noite de gratidão. É uma noite de choro. Viu, Naná? Mas é choro de alegria. Agora não é choro mais de dor. É choro de alegria. E nós somos muito gratas a Deus por esse milagre chamado Alair, essa irmã que tanto amamos, né? E eu quero chamar também aqui a Naná, Eu quero também. porque foi uma gestação na casa dela, foram 9 meses e nasceu essa menina linda chamada Alair, Vovó, né? a minha melhor E Naná cuidou da sua irmã com tanto carinho. Quantas famílias nós vemos que estão destruídas, é cada um por si. E a irmã Lair tem uma família linda, tem uma irmã linda, tem a Paula, tem os sobrinhos, os cunhados, e tem a família IBMM, que orou muito por vocês, né? Eu vou pedir que o restante da família venha aqui à frente também. Venha a Paula, venha o cunhado, o sobrinho, se tiver mais alguém também, por favor, venha. Porque essa é uma família que nós adotamos em oração e vamos continuar orando por eles, né? Orando, agradecendo a Deus e pedindo que Deus supra todas as suas necessidades. Eu vou pedir à irmã Sueli para entregar para a Naná como gratidão, como forma de gratidão pela ter cuidado da nossa querida irmã Lair, tá? Vou pedir a irmã Anedina que entregue essa lembrança para a irmã Lair. Irmã Lair, uma coisa que será muito útil para a irmã. E isso é só uma representação, irmãos, de gratidão, de mostrar para essa, de amor para com essa família, né? De mostrar que vocês, de demonstrar para vocês que vocês são muito amados. E quando vocês precisarem, essa casa vai estar sempre de portas abertas para vocês, tá bom? Irmã Laís, Deus abençoe a vida da irmã. A irmã fez muita falta, tá? Nesse período. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Eu vou convidar o irmão Enoque, que é o presidente do corpo diaconal, para fazer essa oração de gratidão a Deus nesse momento, por essa família e pela vida da irmã Laís. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos estender as nossas mãos santas, sobre a vida da irmã Laís. Ó Deus de amor, ó Deus de infinita misericórdia e bondade, louvado e exaltado seja o teu santo nome para sempre. Ó Deus, os nossos corações estão felizes, estão contentes, cheios de prazer, porque tu fizeste um milagre na vida da tua serva, irmã diaconisa Alair. Ó Deus, quantas preocupações, ó Deus, quantas angústias, depressões até, que a igreja teve em relação à enfermidade na nossa irmã.
mas Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus dos impossíveis, Senhor. E nós cremos no Teu poder e temos certeza absoluta de que Tu atuaste de maneira poderosa na vida da nossa irmã, dando a ela saúde plena. Louvamos o Teu nome, Senhor, por este milagre. E te pedimos, ó Deus, que Tu continues abençoando a nossa irmã, ajudando-a nas suas necessidades. E também nós te pedimos, ó Senhor, que Tu abençoes a sua família, principalmente a sua irmã que cuidou tanto dela. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, o nosso muito obrigado, porque a Tua graça maravilhosa tem nos alcançado e alcançará eternamente, Senhor. Abençoe a nossa irmã Laí de maneira poderosa, Senhor. Nós te clamamos, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, irmã? Meus irmãos, eu queria agradecer o carinho de vocês, as orações, porque quando a gente está enfermo, a quimioterapia me deixava muito debilitada e eu não conseguia nem orar, nem ler a Bíblia. Mas eu sabia que tinha uma igreja orando por mim, sabe? Então isso é muito importante, orando pela minha família. Então cada um de vocês, os irmãos que fizeram parte do relógio de oração, eu sabia que a cada hora tinha alguém orando. Os que não fizeram parte, mas que oraram também. Porque às vezes eu estou em casa, assim, eu lembro de alguém e aí eu oro, sabe? Quer dizer, então isso é muito importante. O sustento da minha vida, da minha família, foi a oração de vocês. Vocês têm, assim, um lugar especial no meu coração. Podem contar comigo. Eu agradeço o carinho e o amor de vocês. Eu acho que a gente vai ganhar aí uns irmãos para a Igreja Batista. Eu gostei da palavra da irmã, dizendo que essa é a igreja agindo, funcionando. É o cuidado e depois, no final, os irmãos vão poder, com todo cuidado e carinho, dar um abraço na irmã, um abraço especial na irmã Alaí, a irmã Alaí. Pastor Selmi vai nos dirigir a Deus com a sua palavra, aquilo que Deus já colocou no seu coração. Querida igreja, hoje é uma noite de grande alegria para cada um de nós. E nós podemos ver a glória de Deus através da vida da nossa irmã Laí. O culto é de gratidão ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Essa gratidão é reflexo do entendimento da igreja, da irmã Laí, pelo cuidado de Deus durante todo esse período. De repente você não está passando, não passou por uma quimioterapia. Quem já passou sabe. Pauleira. De repente o seu problema é outro. De repente a sua dificuldade é de outro nível. Mas quando nós olhamos a vida da Laí, nós não podemos deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos sustenta diante das adversidades. Aquele que, como diz a irmã Alair, uma das frases que ela falava quando a gente ia visitá-la, sofreu algumas vezes, porque logo depois a pessoa que tem quimioterapia, ela quer ficar reclusa, e às vezes a visita, em vez de ajudar,
É isso que a igreja tem que entender. Atrapalha. Né? Existe um momento na debilidade nossa, não é que nós sejamos arrogantes, é que a gente não tem força para falar. Né? Eu me lembro que quando as pessoas iam me visitar da primeira ou da segunda doença, da segunda. Quando eles saíam, eu ficava assim, era assim um alívio, porque é muito cansativo, né? E numa dessas visitas, a irmã Laí sempre falava para Deus mantê-la numa fé inabalável. Essa foi a frase que falou muito aos nossos corações. Quando a gente vê a história da Laí e vê tantas outras histórias aqui, nós vemos o milagre de Deus. Nós vemos a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. E isso nos serve como estímulo para entendermos que Deus não está distante. Tinha uma música antiga que a nossa juventude cantava, já vê que antiga, né? Nossa juventude. Deus não está longe lá no céu sem se importar comigo, mas perto está. E exatamente isso. E eu queria trazer uma reflexão que a Bíblia ela é repleta de pessoas que passaram tribulação, que passaram pelo vale, que passaram por um deserto, e a mão de Deus as sustentou. De repente, você que está aqui hoje, nessa noite, nós não sabemos, mas você talvez esteja passando por um deserto, por um vale, que tem nos causado dor e angústia. Mas saiba que Deus se importa com você. Existiu um homem que ele escreveu um salmo. Ele mostra como Deus se identificou com o sofrimento dele. Ele faz isso através de um poema. E no meio da dificuldade, que só quem passa sabe, ele clama por socorro. E ele recebe a experiência da salvação e da cura. E é exatamente isso que ela aí está fazendo. E o salmista vai falar, o que darei ao Senhor? Meus irmãos, precisamos ter corações gratos. Precisamos, meus irmãos, reconhecer que a boa mão de Deus é que nos sustenta. Por isso eu convido a igreja a abrir a Bíblia. Eu vou ler todo o Salmo para entendermos o contexto. Salmo de número 116. Nesse salmo nós podemos ver a angústia de um homem que está debilitado, que está desmanchando diante da angústia e do sofrimento. Diz assim, Salmo 116: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. E aí ele começa a falar da sua jornada, da sua dor, da sua dificuldade. Ele fala, laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Eu imagino ela aí nesse momento. Ela vive esse salmo. Angústia terrível, medo. É como uma espada estivesse sobre a nossa cabeça. Será que vai dar certo? Será que eu vou até o final? Dá vontade de desistir, que já passou por isso, sabe? Eu vou desistir. Não aguento mais. Então ele invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, livra
a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó alma, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E aí, diante da graça de Deus, ele faz uma pergunta. Ele, diante daquilo, ele fala que andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito, e disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Aqui, meus irmãos, a gente vê quando está angustiado. Não é pecado, gente, dizer da sua emoção que está doendo, que dói, que é difícil. É isso que o salmista está falando. Na minha angústia, quando eu estava aflito, na minha perturbação, falei, todas as pessoas são mentirosas, não vale a pena congregar, não vale a pena abrir, porque eu estou abandonado. E ele continua dizendo, que darei ao Senhor quando ele vê essa dádiva? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. É isso que Alair está fazendo nessa noite. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Deus sofre, é precioso, é duro. Deus não quer que o homem morra. O homem não foi feito para morrer. Deus sofre, por isso que ele fala preciosa. É cara aos olhos do Senhor. Quando ele vê o crente, a pessoa morrendo, é preciosa a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Mas devido ao nosso pecado, a morte chegou. E Deus chora. Senhor, diz o salmista, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. E aí a gratidão. A ti oferecerei sacrifícios de ação de graça, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, e nos átrios, e na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Aleluia. Querida igreja, nós podemos observar que esse salmista, ele tem um coração grato. E ele não engana, ele fala da sua frustração. O que eu quero passar para nós hoje, nesse culto de gratidão a Alair, como esse exemplo de fé inabalável, é que talvez você esteja passando, não por uma quimioterapia, mas uma frase que eu li no livro que eu gostei muito, né? Somente o dono da casa sabe aonde estão as goteiras. Somente, às vezes, somente nós sabemos aonde dói. Às vezes, somente nós conhecemos as nossas fragilidades. Mas saiba que Deus está atento. Deus conhece. Deus cuida. Deus sabe. Deus santifica. Deus transforma. Quando eu vi ela aí cantando, eu dei glória a Deus. E hoje temos um grupo aqui, olha, Flávia está aqui, né? Paula, o pessoal de Blumenau, Luciana, Márcia, Cleo, se despencou de lá para vir aqui, Ana Vitória,
Herotildes. É muito bom. E elas querem ouvir a gratidão. Em cima desse salmo, eu quero falar que a resposta de um coração grato. O que nós podemos aprender no vale da sombra da morte? Que lições nós aprendemos nisso? A Laí passou por várias provações, e quando ela podia, ela escrevia: estou orando, eu estou ali, vamos orar, amém, com aquela mãozinha. Às vezes eu não conseguia falar, se eu mandava a mãozinha, aí quando eu podia falar, ela falava. E às vezes nós temos plena saúde, temos plenas condições, e não sentimos prazer de estar no meio do corpo de Cristo. Quem já passou por isso sabe como nós queremos estar no meio do povo de Deus. Como nós queremos testemunhar a salvação que há em Cristo Jesus. E a irmã Laí falava: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ela balançou. Uma vez ligaram: pastor, ela está querendo desistir. Ela está querendo desistir. Caramba! Mas Deus nos sustenta. Esse salmo, nós vamos ver que existe pessoas que sofrem. O sofrimento é uma realidade. Temos que entender e validar a dor física, emocional, que envolve o tratamento de uma quimioterapia, de uma radioterapia, de uma cirurgia, de uma depressão, de uma ansiedade, de um pânico, de um luto. Dói. E nós sentimos exatamente o que diz o salmista: laços da morte, angústias do inferno. Nesse termo, angústia do inferno, é algo que dói demais. É algo que nos angustia, a ponto de às vezes desejarmos e queremos parar com esse sofrimento. E o salmista, ele expressa essa realidade. Ele não maqueia. Ele fala: laços da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Talvez você que veio aqui ver o milagre de Deus, a graça de Deus. Talvez eu não vou aqui medir dor não se mede. Cada um sabe a sua. Cada um sabe exatamente a sua angústia. Talvez você se identifique nessa noite com o salmista, quando ele fala que laços da morte me cercaram e se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Hoje de manhã, ouvindo as missionárias norte-americanas, ela falou e deu um testemunho da UERJ. E falou que o maior problema dentro da UERJ, tem 25 mil estudantes, 25 mil famílias. E ela falou que o maior problema lá, em primeiro lugar, é saúde mental. E depois, famílias que estão sendo destruídas. Meus irmãos, angústias se apoderam. Talvez nós ficamos aflitos e tristes. E é isso. Essa laços da morte me cercaram, demonstra a nossa vulnerabilidade humana diante de coisas severas. Não tenha vergonha de dizer que dói. Dói. Não tenha vergonha de expor, de colocar para fora, de gritar por socorro. Pois Deus é o nosso auxílio bem presente. E a igreja precisa entender que nós, como igreja, precisamos ser os braços
precisamos ser um abraço, precisamos ser um amor, precisamos cuidar de cada pessoa que necessita. Precisamos nos identificar com esse sofrimento. Esse lamento vai se transformar, e se transformou como na vida da Laí, em ter testemunho de libertação, esperanças encontradas somente em Deus. Angústias do inferno é uma expressão hebraica que simboliza que nós estamos encurralados, sem saída, como se as garras da morte e da sepultura estivessem nos segurando. É angustiante sofrer. Às vezes por uma separação, por uma morte. Só Deus sabe. Mas olha o que esse salmista faz. É uma reflexão, meus amados irmãos, de fé. Mesmo em meio à dor, o salmista clama a Deus e enfatiza a importância da fé e da oração como âncora diante de uma tempestade do tratamento. Um barco, quando ele perde o ferro, ele fica à deriva, que é a âncora. Ele é levado pelas correntezas. Mas quando ele está ancorado, a onda vem e bate, mas ele permanece ali. Ele dá a volta, ele anda, ele saculeja, mas ele não sai da presença. É isso que nós aprendemos com a vida da Laí. É isso que nós aprendemos com o salmista. O salmista reconhece que ele não pode se salvar sozinho. Igreja, não tenha medo. Não tenha medo. Fale. Fale. Abra o seu coração. Não tenha medo. O salmista reconhece isso e ele entrega a situação que ele está vivendo ao único que pode resolvê-lo, ao Senhor. Ele entrega a Deus. Ele entrega a Deus a sua dor, a sua angústia. A fé do salmista e a nossa fé, ela não é inabalável no sentido de não ter medo. Aí teve medo. Não é inabalável no sentido de não sentir dor, de não sentir angústia. Sentimos. E como sentimos? Pelo contrário, a fé desse salmista, de cada um de nós, é provada e demonstrada como inabalável, porque mesmo sentindo medo, dor, angústia, na mais alta intensidade, como a Laí sentiu, a sua reação fundamental é clamar a Deus. A fé em ação, no momento difícil, se torna um exemplo inspirador para todos nós. Isso é fé inabalável. Raimunda está aqui. Passou por isso também. 2 cirurgias. E eu ligava. Pastor. Aquela vozinha fraquinha. Mas está ali. Fé inabalável. Quem sustenta é Deus. É Deus que nos traz alívio e restauração. Quando nós olhamos o salmista falando, ele diz: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrima os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aqui o Salmo começa a mostrar que quando ele invoca o nome do Senhor,
Deus fala profundamente ao coração do salmista. Assim como Deus fala aos nossos corações, diante das nossas dificuldades, seja ela qual for. Existe ali nesse salmo uma mão restauradora. Deus, sobre a ação de Deus descrita, livrou esse salmista da morte, ele enxugou as lágrimas, ele firmou os passos, assim como ele firma os passos da nossa igreja, assim como ele firmou os passos da nossa irmã Laí, da irmã Raimunda. Está aqui outro exemplo, irmã Wanda. Ficou cantinho. Está aqui louvando, tocando bateria, cantando no coral, 1001 atividades. É a graça de Deus, é a bondade de Deus. Deus continua operando. Diante de um diagnóstico de um câncer, é uma pancada, é uma sentença de morte. Uma palavra que tem gente que nem gosta de falar esse termo. Não fala não. Né? Já foi aquela doença. Não fala. Me lembro uma vez aqui na igreja que estava vivendo uma situação difícil. Aí eu falei, o meu tumor, a minha doença, pastor, está repreendido. Essa doença não pertence ao Senhor. Eu falei, tá bom, a doença dela, esse tumor dela. A gente tem algumas crentes supersticiosos. Mas o salmista diz que livraste da morte. Ecoa um sentimento paciente, que após esse tratamento bem sucedido, em nome de Jesus, recebe a notícia da remissão e da cura. Eu não sei qual o tratamento que você está passando. Eu não sei como Deus está trabalhando no seu coração. Eu não sei qual a dificuldade que você que veio aqui nessa noite está passando. Talvez você nem soubesse que hoje era culto de ação de graças a Deus pela vida da Laí, mas Deus te trouxe aqui porque Ele está falando. Eu conheço a sua dor. Eu conheço a sua angústia. Eu conheço o seu medo. Invoque a mim e eu te restaurarei. O salmista diz que livraste da morte. Deus, Ele age também através da medicina. Não entre nessa loucura que algumas pessoas andam por aí. Se você tem fé, joga o remédio fora. Não faça isso. Deus deu sabedoria ao homem. E Deus também cura através da medicação. Ele deixa isso muito claro. É só ler a Bíblia. Deus, Ele fala a Isaías para ir ao rei Ezequias, que estava com uma doença mortal. E ele falou assim, diga a ele que ele não morrerá, mas ele usa um unguento para curar a vida de Ezequias. Deus poderia fazer de várias maneiras, mas ele usou um unguento. Cada gotinha daquela era a ação de Deus. Cada raio é a ação de Deus curando a vida da Laí. E Deus quer curar as nossas vidas. Ele enxuga as nossas lágrimas diante das tempestades da vida. Ele é a força que acalma o nosso coração. Eu não sei qual a tempestade. Da Laí eu sei. Uma. Eu não sei. O que está te atormentando? Mas eu quero te dizer, com toda a propriedade, à luz da Bíblia, à luz do que nós estamos vivendo nessa noite, que Deus, Ele traz consolo e paz em meio à tempestade. É através de Deus
que acalma os nossos corações ansiosos. O salmista, após a cura, após a chegada do alívio, após substituir o pranto por alegria, ele é capaz de olhar para trás, olhar a sua história e ver que nos momentos mais sombrios da sua vida, a presença de Deus trouxe conforto. E agora traz serenidade para sorrir sem a sombra da morte. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Tal qual é importante darmos graças. Deus cura 10 leprosos. Só um volta. E Deus pergunta, não eram 10 que curei? Curou. Mas só um voltou. E a bênção foi completa. Gratidão redunda em bênção, transforma em bênção. Um coração grato a Deus é um coração repleto e completo de amor e misericórdia de Deus. É um novo recomeço. Ele fala, diante da cura, diante de tudo aquilo que ele passou, ele fala, andarei perante o Senhor na terra dos viventes. A cura, o fim de um tratamento, não é um retorno ao que era antes. Nós não somos mais iguais. Quem já passou, seja qual for o tratamento, precisa ser câncer, qualquer outro, você volta modificado. Você volta com um coração mais sensível. Você que mora no Rio de Janeiro, você passa várias vezes ali pelo aterro, você nem presta atenção no pão de açúcar, no corcovado. Mas quando você passa pelo vale, você começa a olhar, olha o pão de açúcar, olha o corcovado, olha que coisa linda. Você começa a modificar a sua visão. Você começa a redefinir, a renovar o seu propósito com Deus. Indo para a conclusão, a pergunta que define o nosso futuro, diante de tudo que Deus tem feito no nosso meio. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? Esse é o cerne da gratidão que é transformada em ação. E é isso que a irmã Laí está fazendo hoje. Que darei ao Senhor? Prestarei um culto. Vou fazer um monte de docinhos. Eu quero retribuir. Eu quero dizer que aquele amargo acabou. Que hoje é noite de alegria. É dizer sim à obra de Deus, aceitando-o na sua totalidade. Ele fala, invocarei o nome do Senhor. Precisamos, queridos irmãos, manter esse diálogo com Deus. E o salmista, ele conclui, ele começa, uma poesia hebraica, ele começa dando o contexto, a introdução dele de tudo que ele vai falar. Ele fala, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei em toda a minha vida. Baixe os seus olhos, vamos orar. Converse com Deus nesse momento. Diga para Deus que laços tem te cercado, qual é a angústia que tem te tirado a paz, o que tem te deixado aflito e triste. Invoque o nome do Senhor. Ó Jesus, livra a minha alma, Senhor. Ó Pai, cura-me, pois Tu és compassivo. Tu és um Deus
misericordioso. Talvez você tenha como salmista diante da dor: todas as pessoas são mentirosas. Mas ele reconhece que Deus, ele transforma a lágrima em sorriso, a queda fortalecida nos pés. E nessa hora, enquanto a igreja está orando, quero falar com você. Você que está aqui, você que nos assiste pela internet. É hora de clamar. É hora de reconhecer que nós não somos nada, Senhor. Não vamos pedir dor. Vamos falar: não, eu não estou passando por uma quimioterapia, mas às vezes alguém te machucou. Existe a necessidade de um perdão. Talvez você esteja desacreditando em muitas coisas, mas o Espírito Santo, nessa noite, diante do testemunho da vida da irmã Laí e de tantas outras aqui, está falando: meu filho, inclina, clama, fale, me invoque, que eu estou aqui para te livrar. Se alguém aqui nessa noite que quer falar: Senhor, eis-me aqui, eu tenho andado angustiado, aflito, laços da morte, angústias sem fim. Eu não sei como, porque só o Senhor sabe aquilo que está no meu coração. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus hoje quer curar, quer purificar, quer santificar, quer transformar lágrimas em sorriso, quedas em prontidão. Ele quer te dar nessa noite um espírito inabalável. Está todo mundo de olho fechado. Quando nós estamos em perigo na praia, que já tomou caixote, sabe o que é isso? Você levanta a mão para dizer: olha, eu estou aqui, alguém me socorre. Se você nessa hora quer fazer esse sinal, dizer: Senhor, eis-me aqui, socorro, levante a sua mão onde você está, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Há mais alguém nessa noite? Amém, glória a Deus. Há mais alguém nessa noite que fala: Senhor, livra minha alma, Senhor, eu não tenho força, livra minha alma, Senhor. Há mais alguém? Não. Vamos orar, vamos cantar, vamos agradecer. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos ficar de pé?
Está ouvindo agora? Irmãos, vamos se assentar. A Denise, como professora, olha só, quem se levantar não vai ganhar docinho. A Laí fez um mimo aqui pra gente, né? E ela quer adoçar a boca da gente. Mas ela falou que nós temos que nos comportar. Quem levantar a cabeça não vai sair. Está aqui a família. É transformando, é uma gratidão. Que darei ao Senhor? E ela está retribuindo a cada um de nós que, como igreja, como corpo de Cristo, e nos incentivando cada vez mais a sermos os braços, a mão de Deus. As meninas estão ali, a tia está ali ajeitando. Para não ficar esse silêncio, tem alguma música bonita aí para a gente botar enquanto estamos distribuindo? Depois eu vou querer que ela ir com a sua família, que lá na porta, para receber o cumprimento da igreja, tá bom? Fala isso. Se quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Ninguém à vontade. Eu falei que tem que ficar de pé, não ganhar pra docinho. Eu não paro, eu não desisto. Eu não creio, eu não sou triste. Vocês podem descer depois, completar aí, mas tem um cafezinho lá embaixo.
tem uma cantina, vamos bater papo, vamos trocar experiências, vamos falar como a fé na glória. E o casalzinho ali não vai embora sem passar o contato. Milena, Deus te abençoe. Olha aí. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, dê uma semana abençoada e abençoadora ao teu povo, Senhor. Ó Pai, receba essa gratidão da irmã Laís, Senhor, que quer fazer esse culto a Ti porque ela entende que tudo vem do Senhor. Ó Pai, que o seu exemplo, o seu testemunho, Senhor, venha impactar muitas vidas, Senhor. Que nós possamos entender e viver que laços de angústia, de morte podem nos cercar, mas o Senhor que nos livra de todas as coisas. Que nós possamos, ó Pai, nos colocar diante de Ti e que a Tua igreja, Senhor, seja as Suas mãos, o Seu ouvido, os Seus olhos para aqueles que precisam, Senhor. Seja conosco e que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus nos abençoe.